Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas nós vamos aqui retomar o texto Helena, tá? Só que agora a partir do quarto, quinto e sexto capítulo, porque nós já lemos o primeiro, segundo e o terceiro, tá? Então, nós já estamos ambientados, Helena chegou na casa, foi recebida pelo bem pelo irmão e muito mal pela tia, né? Se descobre que havia essa filha legítima do conselheiro. Camargo avisa, tentou preparar lá de início o espírito, né, tanto do Estácio como da dona Úrsula, acerca de algo que poderia vir no testamento, que poderia abalá-los, e de fato foi o fato de descobrir a Helena, tá? Agora vamos partir do quarto capítulo, tá? E dar prosseguimento aí à aula. Essa capa aqui é a capa de um mangá, para quem gosta, eu acho interessante, né? Quem não tem paciência para ler a prosa em si, o mangá é interessante. Tem muitas obras agora, não só em mangá, mas desses escritos de obras clássicas do Brasil, já em quadrinhos. Eu acho interessante, né? Eu vi semana passada do Guarani, do Moço Louro, eu acho que interessante. Eu vou postar pra vocês depois, tá? Então vamos aí dar prosseguimento. No quarto capítulo, o que acontece? Mostra uma Helena já se adaptando ao ambiente. De início ela ficou muito amuada, ficava muito mais tempo lá no quarto, mas com o tempo, como em qualquer outra situação, a pessoa vai se adaptando, vai, né, interagindo, se sentindo um pouco melhor naquele ambiente novo, que é novo para ela, para o irmão e para a tia, né? A tia, só que o irmão a recebeu bem, a tia ainda a considera uma intrusa. Então, veja, para essa menina foi uma situação um pouco complicada. E ela é uma menina. Lembre-se que eu estou falando sobre uma adolescente. No livro, ela é descrita como mulher feita, mas não é uma adolescente. A diferença é que, naquela época, se a gente pensar em século XIX, não havia esse conceito de adolescência, de que você tem que preservar isso daí, né, gente? Então, nesse capítulo, Helena está se adaptando ao lugar. Ela ainda é muito reservada de início, mas ela tem um espírito bondoso e prestativo. Então, ela vai ganhando as pessoas que ali estão, que de início também a tratam com hostilidade, com carinho. Então, para cada pessoa com quem ela se envolve, né, com quem que ela conhece, ela vai tratando eles bem, de acordo com a personalidade de cada indivíduo, e é isso que faz com que ela ganhe as pessoas. É claro que não é algo maquinado por ela, né? Ela não pensa assim, tô fazendo assim, porque desse jeito eu vou ganhar fulano de tal. Não, é o espírito dela. Uma característica das personagens românticas, elas são boas, né? É natural que elas sejam boas, tá? Que elas sejam boas. Então ela vai ganhando as pessoas de acordo com as características dela, com a convivência. Dona Úrsula ainda é muito chata. A velha, a velha, novamente, a tia ainda trata com hostilidade. Só que tá um tequinho assim, ó, mas maleável, pouca coisa, mas tá. O Estácio está totalmente enfeitiçado pela irmã, né? De início, ele poderia até ter ficado amuado, meio receoso. Não com o fato dela ter, não com o pensamento, essa moça veio, ficou com metade da minha herança, eu ainda tenho que aceitá-la na minha casa e ainda tenho que supostamente tratá-la com carinho e afeto e devotar um amor que eu não sei nem de onde vou tirar. Não é esse pensamento que ele tem, mas pelo contrário. O receio dele é que ela não se adaptasse. Não de um afeto ruim que ele poderia não devotar a ela, mas dela sentir-se amuada, dela não se sentir adaptada. Ele desde o início tratou ela bem, né? Ele faz o que ele é uma pessoa honrada, outra característica dos personagens masculinos românticos, eles são pessoas honradas, né? Então eles têm princípios, então ele a trata bem, tá? O Dr. Camargo, ele, como vocês viram lá nas descrições que eu fiz, ele ainda é um homem meio misterioso. Eu não digo misterioso, né? Ele é na dele. Só que ele é educado com ela, porque ele é um homem educado, mas ele tá mais hostil. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele tá mais hostil. Ele não consegue tratá-la bem. Ele só é educado. E ela percebe isso daí. Entretanto, até os escravos também a tratam mal. A tratam com indiferença. Para eles, ele não é intrusa.
eles estão ali de acordo com o que a dona Úrsula sente. Então, se para dona Úrsula a menina é uma intrusa, para os escravos também é, tá? E é difícil. Só que tem um escravo, tem um rapazinho de nome Vicente, que é apresentado aí no texto, que tem mais ou menos a mesma idade dela, que está, entre aspas assim, totalmente do lado da Helena. Eu ouso até dizer que ele tem uma quedinha por ela, ele tem uma paixonite. Só que, por ser negro e escravo, ele só restava para ele admirá-la e defendê-la na senzala quando os escravos lá estavam falando mal dela ou tratando ela com adjetivos ruins. Então ele faz o quê? Ele a defende, tá? E nesse ponto, Machado de Assis já faz uma crítica a essa ideia da situação dos negros, ao dizer que eles estavam ali findados a ficar ali. Tem um trecho na parte do livro aí que vai falar, tem uma certa reflexão, e ele diz que eles estão findados àquilo, né? Aquela situação ruim. Então veja, é uma leve crítica, né, no caso, porque você pensa, se nós tivemos aí o Castro Alves, na terceira geração, criticando, né, a escravidão, e isso foi bem no finalzinho aí do período romântico, esse livro também é. Então Machado de Assis também faz isso, é uma crítica, precisava ser feita, né. Quando você pensa na situação deles, é de indignar, né. Então Helena, ela tem todas, né, as características de uma personagem romântica que vai ser apresentada nesse capítulo. Então ela vai ser descrita como uma pessoa, os dotes dela são tanto os físicos como os intelectuais lindos. Então ela é descrita como muito bonita, delicada, prestativa, né? É meio travessa, próprio de um adolescente, só que aí essa ideia de travessura nesses romances é o que dá o charme da personagem, né? Eu não sei porque que eles acham isso bonito, né, gente? Mas no caso desses textos eu acho já uma frescuraiada, mas fazer o quê? É gosto da época. Né? Independente do fim que o personagem vai ter, independente do tipo de romance, né, do tipo de romance não, da narrativa, seja a senhora, seja a Lucila, seja a Viuvinha, até a Dama das Camélias do Alexandre Dumas, lá na França. Só que esse é top, né, gente? É uma sugestão, leiam. Também é um livro do período romântico maravilhoso. Acho que vocês vão adorar. Eu li, né? Leiam também. Então vejam, Helena, ela tem todas as características de personagem romântico, né? Só que aí eu não gosto muito da parte quando começa a ter as briguinhas tolas, né? Você vai perceber isso na Moreninha. A Moreninha é o que você mais percebe, sabe? Umas briguinhas tolas que elas surgem pra dar um certo movimento no casal, na ideia de casal, tá? Então, nesse capítulo, o que mostra? Helena apresenta o Vicente, fala-se do Mendonça. É desse? Não é desse não, gente, desculpa. Então, é Vicente, a descrição de Helena, as características de Helena e a maneira como ela trata as pessoas e a maneira como ela está sendo tratada, tá? Aí, no capítulo 5, nós temos aí o quê? Nós descobrimos que Estácio está apaixonado, perdidamente apaixonado, pela Eugênia, a filha do Dr. Camargo, né? E nesse capítulo ele já havia decidido que ia pedir em namoro ou em casamento pelos pais. Isso já havia acontecido antes, essa vontade. Só que a menina, pelas atitudes dela, porque ela é bem infantil, ela faz com que ela sempre fazia alguma coisa que não desse certo. E hoje não foi diferente, né? Nesse capítulo aí não foi diferente. Mais uma vez, né? Você tem aí uma personagem romântica, também muito bonita, cheia de predicados, só que ela é descrita como birrenta e querer só as coisas do jeito dela. É o que acontece aí. Né? Tanto que eles vão ter uma briguinha bem tola. Ela vai se sentir ofendidíssima, ele vai ficar muito preocupado, mas ele não volta atrás. Sabe essas discussãozinhas boba de namoro? Pois é isso que acontece. É prazeroso para ela ficar fazendo esse charminho. Eu não vejo a menor graça nesse tipo de situação, mas ele aparece em outros momentos aí, com outras personagens românticas, em outros livros românticos. Basta ler, gente. Leia os livros que eu tô falando pra você. Iracema não. A Moreninha, Senhora, o Moço Loiro e assim por diante, tá?
Então, nesse capítulo 5 é mais para falar isso mesmo, que o Estácio estava apaixonado pela Eugênia. Ela tem umas características um tanto quanto, se a gente falar de pessoas, de personalidade, infantis, pra mim é. Mas era o charme, que eles, essa ideia de travessura, de criança. Essa frescurada aí. Tá? Aí no próximo capítulo, no 6, há a referência a um amigo do Estácio. Se eu não me engano, é o Mendonça, né, gente? Eu não sei se eu estou enganada. Esse amigo está voltando da Europa, ou voltou, na verdade voltou, e quer rever o Estácio. Este último fica muito feliz, porque eles são muito amigos, né? Só que eram para os dois terem ido para a Europa juntos. Mas como ambos têm uma personalidade totalmente diferente, Estácio é muito mais reservado, é muito mais contido, o Mendonça, pelo que é dito no capítulo, é uma pessoa totalmente extrovertida, né? Então, só que né, o Estácio ele não vai para a Europa, né? Porque ele pensa o quê? Uma das personalidades vai entrar em atrito aí. Uma vai querer prevalecer sobre a outra, isso não vai dar muito certo e a amizade poderia se perder. Então ele resolve não ir. E ele comenta com a tia que está muito feliz com a ideia de rever o amigo, né? Elas estavam na sala, se eu não me engano, a tia estava lendo o livro e a Helena fazendo crochê. E ele comenta de levá-las um dia para a Europa, né? Só que a tia, como sempre, chata, diz que não, que dali era para a morte. E Helena, né, intervém, não, ainda não. Ela fala um negócio mais ou menos assim, recebe uma palavrinha minúscula de carinho da tia e fica muito comovida com isso daí, tá? Ela fica animada com a sinceridade da tia. Então, aproveitando essa oportunidade, né, a Helena diz que roubou o irmão. Pegou lá um livro da estante, percebeu que o livro era indecente, devolveu para a prateleira, leu só o que deixou o irmão chocado, mas disse que devolveu para a prateleira, porque era um livro que não poderia ser lido por uma mulher, né, por uma moça, e pegou um livro de cálculo e de repente quis andar a cavalo. Ele fica meio perdido com a ideia de cálculo e cavalo, mas é um jeitinho dela brincar, sabe, gente? É o que acontece, é o que eu falo pra vocês. Essas personagens românticas, ela tem umas frescuradas aí de fazer gracejos. É bem típico, né? Então, ela pede, né, que o irmão a ensine a cavalgar. Mas antes disso, ela deu toda essa volta, né? Então, vejam. É bem típico, né, do personagem romântico e adolescente que haja esse gracejo, falas que denotem uma certa travessura, tá? Então vejam, ela começou dessa forma, quando ela disse que roubou um livro, que o livro era indecente, de repente pegou um livro de cálculo e misturou cálculo com equitação e assim por diante. Então é um típico diálogo romântico, onde a personagem ela vai se mostrar pura, que ela devolveu o livro indecente lá, que ela não poderia ler, ao mesmo tempo travessa e engraçadinha. O irmão, que é uma pessoa de bom coração, ele resolve ensinar a irmã a cavalgar. Só que antes disso, ele manda uma cartinha para Eugênia, porque ficou preocupado com a última discussão deles, dizendo-lhe que a ama, que pede desculpa. Então ele está aliviado porque fez a parte dele, pediu perdão, pediu desculpa, tá? No decorrer da história, Helena vai de encontro a Moema, olha aí a referência indígena, do nome indígena para o animal, que Moema vai ser o cavalo, a égua na qual ela vai fazer a equitação. Então, mais uma vez, faz das suas com o seu irmão. Ele descobre que ela sabe cavalgar. Mais uma amostra, né, dos personagens travessos, alegres e espontâneos, bem característicos dos personagens românticos. Leiam, ó, depois, um tempo, leiam a Moreninha, vocês vão entender o que eu tô falando. É bem típico fazer esse tipo de travessura. Então ele percebe que ela sabia cavalgar. E ele pergunta por que ela fez aquilo. Ela diz que se tivesse dito para ele que sabia cavalgar, primeiro, não iam deixá-la cavalgar sozinha, ia precisar de alguém. Esse alguém seria ele. Então ela não queria ser alguém fandonho, alguém um peso, né, no caso. Já que ela sabe cavalgar, ele ia ser obrigado a acompanhar elas nessas cavalgadas aí. Então, dizendo que não sabe, que ele ensinaria ela, seria uma ideia diferente, né? Ele não ia sentir esse peso. Então, eles vão, né, cavalgar aí. Eles fazem... eles vão
andar a cavalo. Em determinado momento da história, eles encontram um negro no caminho. Por isso que eu coloquei essa imagem aí do mangá. É o momento em que eles encontram esse negro, né? Descansando, descascando uma laranja para ele comer. E eles fazem uma reflexão acerca do negro e geram uma pequena discussão ali, se eu não me engano. Eu acho que é nessa parte. A Helena fica ofendida, fica magoada, né? Bem típico do personagem romântico. E o irmão pede desculpa. É bem típico, gente, do personagem romântico a mulher fazer com que o homem se sinta culpado. É típico, sei, tá? Só que eles acabam fazendo as pazes, tá? Só que na volta, depois de ter encontrado uma casa lá que ela cismou que queria ver, ela queria mesmo era sair a trote aí com o cavalo. Só que ela faz o irmão faz ela prometer que ela não vai fazer isso. Bem típico, gente. Bem, sabe essa brincadeira de ficar fazendo charminha? Típico de personagem romântico. Só que na volta, quando eles estão voltando para casa, ela tá um pouco reflexiva. Ele não entende porque e pergunta se aconteceu alguma coisa, se ela estava ofendida com algo. Ela disse que não, que ela só estava refletindo, perdida nos devaneios, devido a uma música que ela está escutando, que é uma música que esse negro está cantando. É o mesmo negro, tá? Só que agora ele está cantando lá uma música. Bem típico do personagem romântico, deixar o outro preocupado.